E Deus é perfeito porque Ele separa momentos para nós, em meio à nossa correria, ao nosso dia a dia, os momentos que nós estamos, às vezes, atribulados, mas Ele dá uma pausa para que a gente possa ouvir a Sua voz e saber que Ele é conosco, independentemente da situação que nós estejamos vivendo. Então, que você aproveite esse teu tempo aqui, para que você possa ouvir a voz de Deus. Tenha certeza que se você está aqui, é porque tem um propósito na tua vida. Ele te trouxe aqui nessa noite porque quer falar com você. Então, coloque os seus ouvidos bem abertos para continuar a ouvir a voz do Senhor. Amém, queridos? Meus amados, nós vamos hoje dar continuidade a esta série abençoadora, 9 desertos. Semana passada, o missionário Carlos Eduardo esteve aqui trazendo a primeira mensagem. E hoje aprove a Deus eu estar aqui para ministrar à igreja. Não seria eu a ministrar a palavra hoje, mas aprove a Deus que assim fosse, e aqui estou. E eu creio que Deus tem propósito para tudo, até para a minha estada aqui nesta noite. Amém? Então que você fique bem ligado no que o Senhor quer falar ao teu coração. Então, meus amados, eu quero pedir aos irmãos que abram comigo lá no livro de Números, capítulo 20, vamos ler o primeiro versículo. Números, capítulo 20, versículo 1. Hoje nós vamos falar a respeito do deserto de Zim. Esse será o deserto desta noite, no qual nós iremos meditar, estudar. Números, capítulo 20, versículo 1. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. A igreja está afiada na busca, na abertura da palavra. Vamos ler a palavra de Deus? Números capítulo 20, versículo 1 diz assim: Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês 1, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Feche seus olhos, vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida mais uma vez aqui neste lugar, esta noite. Senhor, os nossos corações estão abertos, como solo fértil, para que Tu venhas a semear a Tua palavra, Deus. Fala conosco, Senhor, através desta mensagem de hoje, que Tu venhas a nos tirar, Senhor, da prostração, que Tu venhas, Senhor, a nos tirar, talvez, Pai, de uma situação contrária que tanto tem nos afetado, e que nessa noite nós possamos sair daqui renovados, Deus, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que intercede por nós, que esta mensagem venha de encontro às nossas necessidades e que nós possamos glorificar a Ti em todo o tempo, porque Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, porque Tu estás em nosso meio. Muito obrigado, Senhor. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós vamos falar hoje a respeito do deserto de Zim. Esse é o deserto dessa noite. E esse deserto, ele ficava ali entre o Mar Morto e a cidade de Arabá. E nesse deserto, como nós lemos aqui, ficava situado uma cidade chamada Cádiz Barneia, ou então Cádiz, simplesmente, como está descrito ali. E o versículo que nós lemos nos diz também, nos conta, que neste lugar, neste deserto, especificamente em Cádiz, morre Miriam. Miriam morreu, Miriam, que nós conhecemos bem, irmã de Moisés, e ela morre naquele lugar e ali é sepultada. E então começa um deserto emocional na vida de Moisés. Porque Miriam era a irmã mais velha de Moisés. Moisés amava muito sua irmã. Miriam foi aquela que cuidou para que quando Joquebede, sua mãe, colocou Moisés no cestinho no rio Nilo, para que ele não fosse morto por Faraó, foi Miriam que foi o acompanhando às margens do rio para que pudesse aquele cesto chegar no local devido, e lá chegou, nas mãos da filha de Faraó. Nós conhecemos bem a história, e foi Miriam que se apresentou à filha de Faraó, dizendo: olha, você não quer que eu chame uma mulher hebreia para cuidar do menino? E assim foi feito.
Miriam levou Moisés, a sua própria mãe, e nós conhecemos a história. Então, Miriam tinha uma importância muito grande na vida de Moisés, e além de ser a sua irmã mais velha. Queridos, a morte de Miriam era um momento muito difícil na vida de Moisés. Um momento de forte emoção, um momento de tristeza muito grande. E qualquer um de nós, ao perder um ente querido, ao termos uma perda, passamos por situações que abalam as nossas emoções. Não foi diferente com Moisés. Passaremos por situações que abalam as nossas emoções, situações que vão nos trazer tristeza, que vão muitas vezes até nos prostrar, mas, queridos, nós precisamos ter um entendimento já desde o início dessa mensagem, é que independentemente dos momentos que nós passemos, de tristeza, de dor, problemas emocionais que muitas vezes nos atingem de repente, o que nós não podemos perder é a nossa fé. O que nós também não podemos perder é a nossa confiança em Deus. E também o que nós não podemos deixar de fazer é continuar sendo conduzidos pela vontade de Deus. É deixarmos de dar ouvidos à voz de Deus, porque é no momento da dificuldade, é no momento da dor, é no momento do problema emocional que Deus se manifesta, se revela àqueles que verdadeiramente têm fé, que se mantêm firme no seu caminho. E se você tiver esta fé, e se você resistir ao dia mal, e se você buscar socorro em Deus, Ele vai fazer com que você passe por este momento ruim e você vai ser mais do que vencedor, como a palavra de Deus declara. E que precisamos ter essa fé inabalável, ter essa certeza que Ele é conosco. E nós vamos, no decorrer dessa mensagem, ver que Moisés, apesar de ser um homem de Deus, super usado pelo Senhor, e nós conhecemos os feitos de Moisés, ele também passou pelo seu dia mal. Perdeu sua irmã. Era uma situação terrível, de tristeza para Moisés, mas não foi só isso. Mas vamos nos conduzir agora por intermédio da palavra, e vocês vão ver o que Deus quer falar conosco por intermédio deste episódio. Vamos ao versículo de número 2. Números capítulo 20, versículo de número 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Meus amados, em meio à perda da sua irmã, de uma tristeza profunda, de um momento terrivelmente difícil que Moisés passava em suas emoções, ele ainda teve que enfrentar rebelião, murmuração. O povo se levantando contra ele. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Aquele povo que Moisés conduzia pelo deserto, liderava naquele deserto, rumo à terra prometida que o Senhor havia separado para aquele povo, estava apenas preocupado naquele momento com as suas próprias necessidades, não estavam nem aí para a dor de Moisés. Não estavam nem se importando se Moisés perdeu a sua irmã ou não, como estavam as emoções de Moisés. O que eles queriam, na verdade, era satisfazer as suas próprias necessidades, olhavam apenas para si. Egoístas. Egoísmo que muitas vezes impera nos corações de muitas pessoas com as quais nós também lidamos, porque nós lidamos, somos seres humanos e lidamos. Esse tipo de situação, ele acontece comigo, acontece contigo, acontece com muitos. Mas essas situações nos trazem uma lição nesta manhã. A primeira lição nessa noite que nós temos é que no momento da dor, no momento do problema, no momento em que nós temos dificuldades, nós não devemos nos apegar simplesmente em pessoas, nós não devemos gerar expectativas em pessoas, porque elas podem errar, porque elas podem nos frustrar. O que nós precisamos fazer quando passamos por problemas emocionais, com problema de tristeza, com problema de dor, é buscarmos o socorro no Senhor, porque Ele é quem vai nos ajudar, Ele é quem vai ministrar sobre nós, Ele é quem vai tirar toda a dor, toda a tristeza. Porque o ser humano muitas vezes vai falhar conosco. Volte
os seus pedidos, volte a sua atenção para o Senhor. No momento que tu estiver passando por um problema emocional, que todos nós passamos, busque no Senhor, porque pessoas nos frustram. É assim. Nós frustramos pessoas também, somos seres humanos. E Deus quer que você volte a sua atenção, o seu clamor para Ele. E é para isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Versículo de número 3. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Meus amados, o povo estava incisivo contra Moisés. Estava incisivo, afrontando Moisés incisivamente e mais, blasfemando contra o próprio Deus. Porque eles disseram assim: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. O que eles estavam dizendo aqui é que eles preferiam, naquele momento em que não tinha água para eles beberem, é que eles preferiam ter morrido lá atrás, juntamente com Corá e com todos os rebeldes que foram tragados pela terra por punição de Deus, quando se ergueram contra Moisés. Ou seja, blasfêmia. No momento onde Moisés mais precisava de apoio, blasfêmia, afronta, levante contra ele. Parecia que aquele povo não se lembrava o alto preço que Moisés já tinha pago pela vida deles, porque foi Moisés que foi instrumento do Senhor para livrar esse povo de um cativeiro de 400 anos no Egito, mas naquele momento, quando Moisés mais precisou, se esqueceram, não lembraram mais. O que eles queriam era satisfazer as suas próprias vontades. Volto a dizer, egoísmo. Meus amados, isso traz uma segunda lição para nós. Por mais que nos dediquemos a pessoas ou a um grupo, às vezes nós dedicamos nossa vida, nosso tempo a pessoas ou a um grupo de pessoas. Por mais que nós façamos isso, essas pessoas podem nos virar as costas. E geralmente isso acontece no momento que nós mais precisamos de apoio, de carinho, de abraço, de socorro, de sustento. Nós podemos receber em troca da nossa dedicação em gratidão. Por isso, queridos, volto a dizer, não foquemos as nossas vidas em pessoas. No momento em que estivermos passando por problemas, por dificuldades, por problemas emocionais, nos voltemos para o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador. Foi deixado por Jesus aqui, quando foi assunto aos céus, exatamente com essa missão, de nos confortar, de nos consolar, porque pessoas erram, seres humanos são falhos, somos falhos também, somos seres humanos. E a partir do momento que nós geramos expectativa em pessoas, nos frustramos. E é o que eu quero que nós saiamos daqui com esse sentimento no coração, de que as nossas vidas, a nossa confiança, os nossos propósitos devem ser depositados única e exclusivamente no Senhor. Porque quando nós fazemos isso, aí sim, aí Ele coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar, para nos abençoar, Ele abre portas, Ele nos dá a direção. Mas quando nós invertemos esta ordem, colocamos a nossa confiança em homens, em pessoas, nos frustramos. É o Senhor que é o Todo-Poderoso, é o Senhor que é o dono das nossas vidas, é o Senhor quem nos governa, quem nos controla, e a nossa suficiência tem que vir do Senhor e de mais ninguém. Glória a Deus, queridos. Vocês estão entendendo que Deus está falando com você? Deus quer que nós saiamos daqui mais fortes no entendimento de que nós não devemos mais ter expectativas com pessoas para não sermos frustrados. Para não sermos frustrados, quando nós nos voltarmos para Deus em primeiro lugar, aí Ele vai dando a direção para tudo, Ele vai nos abençoando, Ele vai nos conduzindo, e Ele não vai permitir que nós paremos em meio às frustrações, porque as frustrações muitas vezes nos fazem parar, nos fazem desistir do propósito que Deus tem para cada um de nós. Então não desista, não desanime, não deixe que frustrações com pessoas te parem, não deixe que frustrações com pessoas te impeçam de você chegar aonde Deus quer que você chegue, porque Ele é contigo, porque Ele cuida de você, e se você depositar a sua confiança e a sua fé nele, você vai chegar aonde Ele quer que você chegue, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos voltar à palavra de Deus, versículos número 4 e 5. O povo continua dizendo:
Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? Aquele povo continuava a agredir Moisés com palavras duras. Parecia que queriam ferir mais ainda a Moisés, que passavam por uma situação emocional difícil, como nós já falamos aqui. Meus amados, esses irmãos, esse povo, eles estavam ali murmurando em tempo e fora de tempo. Eles desconsideravam que já haviam sido libertos de um cativeiro de 400 anos, queridos. Desconsideravam que estavam indo rumo a uma terra prometida, abençoada, uma terra em que o Senhor havia separado para eles, e que as suas dificuldades momentâneas, essas que eles estavam reclamando, eram ínfimas em relação a tudo que os esperavam em Canaã. Povo murmurador. Povo que estava apenas olhando para as suas necessidades. E com isso, ingratidão. E com isso, muitas vezes as pessoas, querem desistir. Muitas vezes as pessoas querem voltar para o lugar de onde estavam. Porque a palavra diz assim: por que nos fizeste subir do Egito? Meus amados, muitas vezes isso vai acontecer conosco, e isso não pode te desestimular. O que eu vou dizer aqui agora é para que você entenda que o teu propósito em fazer a obra de Deus, em fazer a vontade de Deus, também não pode estar baseado em resultados com pessoas. Amém? Porque assim como aconteceu com Moisés, Moisés colocou-se à disposição do Senhor para libertar aquele povo, tirou lá do Egito, tirou da escravidão, levou aquele povo, conduzindo aquele povo pelo deserto, em rumo a Canaã, rumo à terra prometida. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós nos colocamos à disposição para pregar a palavra de Deus, para evangelizar, para falar do amor de Deus para pessoas. E aí pessoas levantam sua mão, se convertem. Você investe tempo discipulando, cuidando dessas pessoas, falando mais do amor de Deus, sendo um instrumento para que aquelas vidas possam continuar a caminhar para chegar à sua terra prometida, que todos nós queremos chegar, que é viver a glória com o Pai. E você investe o teu tempo, mas em determinado momento, há pessoas que, na primeira dificuldade, o que é que elas fazem? Elas querem desistir. Elas querem voltar para o Egito. Elas querem voltar para o mundo. E aí, muitas vezes, murmuram contra Deus pela dificuldade que estão passando e ainda se levantam contra ti, dizendo: olha, você me influenciou a sair da vida boa que eu tinha para me trazer para esse deserto. Ou seja, há pessoas que quando entregam suas vidas para Cristo e passam por uma primeira dificuldade, elas sentem saudade do mundo. E elas acham que lá no mundo, antes delas se converterem, antes delas se entregarem para Cristo, elas não passavam por problema. Bastou entregar sua vida para Jesus, agora é só dificuldade? Você vai lidar com isso. Se você ainda não lidou com isso, não aconteceu contigo, pode ser que aconteça, mas isso não pode te impedir de parar. Isso não pode impedir de você continuar pregando, de você continuar evangelizando, de você continuar discipulando, de você continuar investindo o teu tempo em vidas, porque de muitas que você vai anunciar o evangelho e que vão crer no Senhor, poucas vão ter esse tipo de atitude. E independentemente da atitude do outro, o que importa é você estar fazendo a vontade de Deus, porque evangelizar, falar do amor de Deus, é uma missão que Deus não deu só apenas para o pastor, para o bispo, mas deu para cada um de nós. Mateus 28:19 vai dizer: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foque na vida do outro, foque naquilo que você tem que fazer para Deus, que Deus está te chamando para fazer. Amém? Glória a Deus, não desista. Deus tem propósito, Deus tem chamado, e Ele quer te usar. E às vezes essas situações vêm para tentar nos fazer parar, mas Deus quer te usar. Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, e Ele vai te usar se você não desistir. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas vamos avançar. Versículo de número 6. A palavra de Deus diz assim: então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes
apareceu. Meus amados, aquele momento estava insuportável para Moisés. As suas emoções estavam afloradas. A tristeza era muito grande pela perda da sua irmã e aquelas afrontas estavam derrotando Moisés. Então, o que ele fez? Aquilo que ele devia fazer foi buscar socorro em Deus. Foi se prostrar aos pés do Senhor e pedir por socorro. A palavra de Deus nos diz aqui: então Moisés e Arão se foram de diante do povo, se apartaram daquela multidão murmuradora para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Meus amados, no momento do deserto emocional que você possa estar passando, no momento da tristeza, no momento da dor, no momento da depressão, no momento que a síndrome do pânico aparecer, busque socorro em primeiro lugar no Senhor, porque assim como aconteceu com Moisés, a glória dele vai descer sobre você, porque Ele é o seu Senhor, é Ele quem te governa. Moisés tomou a melhor atitude, ele se prostrou aos pés do Senhor. Salmo 121 vai nos dizer o quê? Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O teu socorro, o meu socorro tem que vir do Senhor. Se você está passando por um problema de tristeza, se você está passando por um problema nas suas emoções, se você está se sentindo destruído, prostrado, o teu socorro vem do Senhor. Fala com Deus, clama ao Senhor, pede socorro e Ele vai cuidar de você, e Ele vai mudar a sua sorte, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mandar a depressão bater em retirada, Ele vai falar para a síndrome do pânico que ela não pode permanecer em você, porque você é do Senhor. O Senhor te chamou para ser feliz e Ele não vai permitir que você desça ao fundo do poço. Ele vai te tirar de lá, seja em que situação for. Em nome de Jesus, você crê nisso? Glorifica o nome de Jesus, porque Ele está te chamando aqui para te levantar. Talvez hajam vidas aqui passando por situações problemáticas na sua vida emocional, e Deus quer te dizer hoje, nessa noite, que Ele te trouxe aqui para te levantar, Ele quer te renovar, Ele quer te dar a fé que talvez você esteja perdendo. Mas Ele te trouxe aqui e Ele vai fazer isso se você abrir o seu coração para Ele. Você entende isso, queridos? Versículo 7. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés se prostra, ora a Deus, clama, e o Senhor ouve a súplica de Moisés. O Senhor ouve a súplica de Moisés e dá a direção para Moisés. Para quê? Para aliviar a sede daquele povo murmurador. Veja como o nosso Deus é misericordioso desde sempre. Para aliviar a sede daquele povo que estava murmurando, Deus dá a direção para Moisés. Mas não só para isso, para aliviar também a tensão emocional que Moisés estava passando. Porque quanto mais aquele povo reclamasse, mais Moisés ia ficar prostrado, mais Moisés ia ter problema. Então o Senhor teve misericórdia do povo, mas teve misericórdia também de Moisés. Ele deu a direção quando Moisés clamou, quando Moisés orou. Então, meus amados, quando você orar, na hora que você estiver passando por problemas, na hora da tristeza, na hora da dor, quando você orar, rasgar o seu coração na presença do Senhor, Ele vai ouvir a tua oração e Ele vai te abençoar, e Ele vai te abraçar. Você vai sentir o abraço do Espírito Santo, você vai sentir a presença de Deus manifesta, te trazendo alegria que talvez você perdeu. Mas é preciso se prostrar. É preciso clamar, é preciso dizer para o Senhor que a sua dependência vem dEle e de mais ninguém. Jeremias 33 diz: clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. O Senhor tem coisas para te anunciar em meio a esse problema que você está passando. Em meio a essa situação triste que você está passando, em meio a esses problemas emocionais que você está passando, Deus tem coisas para anunciar a você, coisas grandes e ocultas que ainda não sabes, coisas grandes e ocultas que vão te levantar, que vão te abençoar, que vão fazer você permanecer na presença dEle e conquistar tudo aquilo que Ele tem para a tua vida.
Você não vai ser levado, você não é levado ao deserto para morrer no deserto. Deserto é lugar de passagem para quem é servo de Deus. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de forjar caráter. Para quê? Para que as promessas do Senhor se cumpram em nossas vidas. Então, queridos, na hora do deserto das suas emoções, não se prostre. Não desista. Não jogue a sua expectativa em homens. Clama ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. O Senhor vai ouvir a tua oração e o Senhor vai responder a tua oração. Cada uma delas vai enxugar cada uma das tuas lágrimas, porque Ele sabe as tuas necessidades, Ele sabe o que você está passando e Ele é o teu socorro bem presente no momento da tribulação. Você crê nisso? Você recebe isso para a tua vida? Você recebe o consolo do Senhor para a tua vida nessa noite? Porque Deus quer te renovar, queridos, mas não adianta. Se você não crer, se você não abrir o teu coração para receber aquilo que Deus tem para você, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar eu estar aqui pregando, de nada vai adiantar eu orar pela sua vida. Você precisa crer, você precisa abrir o seu coração para que Deus possa operar. Amém? Glória a Deus! Versículo de número 9. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Meus amados, ainda que o Moisés tenha orado a Deus no momento da aflição, o que ele fez corretamente é o que nós precisamos fazer. Ainda que Deus tenha falado com ele e dado a direção para Moisés, Moisés não se esvaziou das suas emoções. Moisés, quando orou a Deus, ele simplesmente pediu para que Deus fizesse algo para satisfazer a vontade daquele povo. Mas Moisés, ele não se esvaziou na presença de Deus. E quando isso acontece, querido, quando nós não nos esvaziamos na presença do Senhor, ainda que o Senhor fale, ainda que Ele nos dê a direção, nós não vamos ouvir, nós não vamos entender, nós vamos fazer contrário à vontade de Deus. É preciso se esvaziar. E aí Moisés ouve o que o Senhor diz, mas não escuta. Vocês estão entendendo? Os ouvidos espirituais de Moisés estavam tapados, porque ele estava cheio das suas emoções, ele não se esvaziou, e aí isso fez com que Moisés cometesse 3 erros graves, 3 erros que lhe custaram algo no futuro. Nós vamos ver. O primeiro desses erros, e aí eu quero voltar aqui à palavra de Deus, foi que Moisés irou-se contra o povo. Nós lemos lá no versículo 10 que ele diz assim: ouve agora, rebeldes. Ele se irou contra o povo, ele se levantou, ele chamou de rebeldes, ele permitiu que a ira se manifestasse. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Mas ele se irou e ele pecou, porque ele chamou aqueles homens de rebeldes, aquele povo de rebeldes, ele se irou. Ele pecou contra Deus, porque Deus não havia dito e não havia permitido e não permite que nenhum de nós leve a ira pelo coração e manifeste esta ira. Mas ele fez. Porque ele não se esvaziou das suas emoções, simplesmente ele pediu a Deus: Senhor, resolve o problema desse povo murmurador. Mas o que Moisés precisava em primeiro lugar era de cura interior. Ele precisava que Deus o esvaziasse, que o curasse, que transformasse o seu ser, porque aí não tinha murmuração que faria com que ele se prostrasse. Mas ele não fez isso. E aí o primeiro erro, ele se irou. E depois, o segundo erro, ele sugeriu que a água sairia da rocha por intermédio dele e de Arão. Nós lemos aqui no versículo 10 de novo: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Meus amados, Moisés esqueceu que ele não tinha poder para nada, que o poder era do Senhor. Ele, em momento nenhum aqui nesse discurso, ele disse: olha, Deus vai fazer sair água da rocha. Vocês acham que Deus pode fazer? Não, vocês acham que eu e Arão podemos fazer? Ou seja, ele trouxe para si uma glória que não era dele. A glória é do Senhor, e nós não podemos cometer o mesmo erro, porque muitas vezes, quando nós estamos tomados pela emoção, pela carga emocional, muitas vezes nós achamos que quem vai resolver a situação somos nós mesmos, e quem resolve é o Senhor, por só Ele tem todo o poder.
E por fim, ele não ouviu a voz de Deus com atenção. E ele pecou contra o Senhor, porque o Senhor disse para ele falar a rocha para sair a água. E ele feriu. Ele pecou contra Deus porque estava tomado pelas suas emoções. Meus amados, isso nos traz uma outra lição. Não permitam que as suas emoções, que a sua carga emocional venha a tapar os seus ouvidos espirituais e que você não consiga ouvir audivelmente a voz do Espírito Santo de Deus. Não permita. Em primeiro lugar, quando você for orar, está passando por um problema, em primeiro lugar, peça ao Senhor para te esvaziar das suas emoções contrárias, para que o Senhor tire toda essa carga emocional, para que você possa dar ouvidos à sua voz e para que você possa verdadeiramente ir pela direção que Ele te der. Moisés não ouviu e Moisés cometeu erros graves que nós vamos ver que teve consequências para a vida de Moisés e nós não podemos deixar com que os nossos ouvidos espirituais tapados nos levem a irmos a uma direção contrária à vontade de Deus. Precisamos orar a Deus, sim. Ora para o Senhor te esvaziar desses sentimentos que estão te impedindo de sentir essa presença real, verdadeira do Espírito, porque é o Espírito que te conduz. E se você estiver firmado no Senhor, vazio das emoções ruins, tu vai ouvir a voz do Senhor, tu vai sentir a direção de Deus e você vai caminhar por onde Deus quer que você caminhe. E quando isso acontece, as bênçãos são derramadas sobre nossas vidas. Amém? Glória a Deus! Não vamos permitir que ruídos possam nos atrapalhar de ouvirmos a voz do Senhor e de recebermos, então, as nossas bênçãos. Versículo de número 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Meus amados, por causa dos erros de Moisés, porque Moisés não se esvaziou das suas emoções para ouvir a voz de Deus, porque Moisés, ao não ouvir a direção de Deus corretamente, ele fez tudo errado. Não só o povo, como Arão, seu irmão, e ele não entraram na terra prometida. Nenhum deles entrou por causa de um erro de Moisés. Vamos ler o que está escrito lá em Números 27, versículos 12 a 14, para a gente ver na palavra de Deus que aqui Deus fala apenas do povo, mas nem Arão e nem Moisés entraram na terra prometida, e Deus cita o motivo. Números 27, 12 a 14. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. Moisés, olha lá para aquela terra, a terra prometida. E tendo visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão, porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebelde ao meu mandato de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Moisés pagou um preço. Pagou um preço alto, porque ele estava indo com aquele povo rumo à terra prometida. Não é que Moisés foi para o inferno, longe disso. Mas ele deixou de viver aqui nesta terra o que Deus tinha para ele, porque ele não deu ouvidos à voz de Deus, porque estava tomado pelas suas emoções. Meus amados, isto é um aprendizado para nós. Esta passagem é um aprendizado. Não permita que as suas emoções abaladas venham te impedir de seguir pela direção que Deus te mandou seguir. Não permita que os ruídos venham gerar consequências ruins para você. Porque nós estamos vivendo o tempo da graça, do favor imerecido, amém? Mas isso não quer dizer que as consequências pelos nossos atos não virão. Isso não quer dizer que aquilo que a gente plantar, a gente não vai colher. Muito pelo contrário. Aquilo que eu semeio, eu colho. Ainda que Deus seja misericordioso, que estejamos no tempo da graça, que se nós pedirmos perdão a Deus, Ele nos perdoa e a nossa salvação continua valendo, mas consequências elas virão. Então não vamos permitir que as nossas emoções nos conduzam à desobediência a Deus e essa desobediência nos
privem de receber bênçãos do Senhor para as nossas vidas aqui nesta terra, porque Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem bênçãos, Deus tem muita coisa preparada para cada um de nós, mas nós só vamos receber se nós formos fiéis em fazer tudo conforme a sua palavra, conforme a sua direção, conforme aquilo que Ele está dizendo a você. Então, no momento da dor, no momento da tristeza, no momento das emoções afloradas, no momento da carga emocional, que você já não consegue mais ouvir a voz de Deus, em primeiro lugar, clame ao Senhor, ore a Ele, peça perdão. Senhor, me perdoa porque eu estou sentindo ira, porque eu estou sentindo ódio, porque eu estou com uma tristeza profunda, porque eu estou a ponto de desistir, mas eu creio que Tu podes me erguer, Tu podes me levantar, Tu podes me dar um suporte para me botar de pé, para que eu continue a caminhar. Faça essa oração a Deus, não permita que as tuas emoções sejam uma pedra de tropeço para que você não receba as bênçãos do Senhor para a tua vida. Peça a Deus a paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento, aquela de Filipenses 4:7, aquele que não conhece a Deus não tem, aquele que não conhece a Deus, no momento da depressão, no momento da dor, no momento do problema emocional, ele não consegue ter, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus dentro de si. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, nós que entregamos as nossas vidas para Ele, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E quando nós clamamos, e quando nós oramos, e quando nós pedimos, Ele nos dá paz, e essa paz vai fazer com que nós possamos ouvir a voz do Senhor audivelmente, seguir pela direção e conquistarmos tudo aquilo que Ele já tem para nós como promessa, porque Deus tem promessa para você. Querido, que o deserto não seja um local onde você venha a parar, mas que assim como Moisés, que nós possamos ter uma lição de que, se nós deixarmos as nossas emoções nos pés do altar do Senhor, pedirmos cura para elas e seguirmos conforme a direção de Deus, tudo aquilo que Ele planejou para você, tudo aquilo que Ele planejou para mim, vai se cumprir em nome de Jesus. Eu profetizo bênçãos do Senhor para a tua vida. Eu profetizo emoções curadas aqui nessa noite. Eu profetizo tristeza sendo mandada embora, depressão sendo excluída do teu coração, síndrome do pânico saindo da tua vida em nome de Jesus, porque o Senhor tem planos e projetos para a tua vida, e não serão as suas emoções que vão te impedir de conquistar aquilo que Deus tem para você. Eu quero te chamar a ficar de pé, te convidar a ficar de pé. Douglas, por favor, me ajuda aqui. Queridos, vamos fazer aquilo que Moisés fez, mas que depois ele não conseguiu dar continuidade. Ele fez a coisa certa, ele orou, ele clamou. Mas nós vamos clamar, em primeiro lugar, para que Deus nos cure as emoções. E depois disso, queridos, Ele vai nos levar aonde Ele quer que nós cheguemos. As bênçãos de Deus já estão separadas lá no mundo espiritual. Separadas, todas elas. Aquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha, estão lá. O que falta então para eu conseguir colocar as mãos? É ouvir a voz do Senhor e seguir pela direção que Ele me mandar seguir. Quando eu faço isso, fidelidade ao Senhor, eu recebo essas bênçãos. E eu creio que você vai receber em nome de Jesus cada uma das bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. Mas eu quero orar por você nessa noite. Se você está aqui e se alguma coisa te entristece, se você está com algum problema nas suas emoções e essas emoções estão influenciando na sua vida, essas emoções estão muitas vezes trazendo uma dor muito profunda, te impedindo muitas vezes de avançar, de conquistar, eu quero te convidar a vir aqui à frente, eu quero orar pela sua vida, porque hoje é noite de deixar no altar de Deus tudo aquilo que nos impede de conquistarmos as promessas de Deus. E as nossas emoções não podem parar o agir de Deus. Nós não vamos permitir que as nossas emoções parem o agir de Deus em nossas vidas. E hoje é noite de orarmos, de clamarmos, de lançarmos aos pés do Senhor tudo isso que tem nos atrapalhado. Toda essa dor que você talvez esteja aí dentro do seu peito. Toda essa tristeza, talvez uma falta de perdão, porque você vem cultivando mágoas do passado e isso tem influenciado você